tarde a todos os nossos web espectadores. Sou Edilson Reis, engenheiro e diretor do Sindicato dos Engenheiros. Em sequência às programações de debates virtuais, até porque nossa diretoria e o corpo de funcionários estão em home office, né? O presidente do sindicato, o engenheiro Murilo Pinheiro, solicitou que programássemos uma live sequencial àquela promovida pelos ilustres professores Cardoso, do nosso Conselho Tecnológico, e o professor Leopoldo, que falaram sobre inovação digital. Essas lives de discussões técnicas, como ressalta sempre o Murilo, o nosso presidente, é manter a evidência daquilo que o sindicato mais valoriza, que é o debate de temas de interesse da engenharia. Para completar o ciclo de debates sobre tecnologias emergentes, convidei o engenheiro Walter Peratiani, que é nosso premiado no CESP na categoria Inovação em Personalidade da Tecnologia, que prontamente atendeu o nosso convite. O colega Walter é engenheiro, é empresário, é estrategista, é designer de negócio, é pesquisador, consultor, escritor e estruturador de modelos de gestão. Há mais de 25 anos vem liderando, ou melhor, há mais de 35 anos vem liderando trabalhos na área de gestão da inovação. Foi pioneiro no Brasil e é reconhecido como uma das maiores autoridades na atualidade. Ele fundou a Peratiani em 1992, que é a empresa dele, de consultoria, e se tornou uma referência em consultoria, educação e funding para inovação. Há 35 anos atrás, trabalhamos juntos, eu e o Walter, e naquela época ele já apresentava uma linguagem diferenciada dos engenheiros chamados chão de fábrica. Ele sempre falava para a gente, olha, nós temos que encantar o cliente, entendendo o cliente como a gerência do lado, que a gente tinha que se esforçar para isso. À época, nós trabalhamos em alguns projetos importantes para a cidade de São Paulo, por exemplo, o ônibus 2 andares, foi um projeto que nós, engenheiros lá da empresa, tocamos, vamos dizer, a contragosto do próprio fabricante do chassis, e nós construímos esse carro, ele foi um sucesso tecnicamente, teve alguma inviabilidade operacional, mas foi um sucesso esse carro, O Walter também ele trabalhou numa política de implantação de engenharia de materiais, sempre com foco na redução de custos. Entre as filosofias implantadas, nós tivemos a padronização de materiais, uma gestão técnica de estoque, o just-in-time, por exemplo, e o elevado nível de especificações técnicas dos insumos de manutenção. Para vocês terem uma ideia, tinha tanta especificação que até estopa de polimento de pintura de ônibus era especificado. A ponto de, em uma ocasião, uma reunião, o presidente da empresa, em tom de elogio, ele falou que os engenheiros da CMTC deveriam ir prestar serviço na NASA. Então, a gente assimilou bem essa brincadeira como um elogio à gestão feita pelo Walter Peratiani como gestor de materiais. Bom, feitas essas considerações, a gente inicia a nossa live, cujo título é A Engenharia, a Inovação e sua função na realidade digital. Eu vou adicionar aqui o nosso colega Walter. Olá, Edilson. Olá, colega. Meu amigo, querido. Tudo bem, Walter? Tudo ótimo. Eu estava ouvindo você contar... Então, eu quis dar um clima de descontração no começo, e até aquela brincadeira do presidente que a gente queria trabalhar na NASA, Mas é isso mesmo. Walter, primeiro, nossos agradecimentos aqui, você é nosso premiado, você conhece bem o espírito da casa, nós temos muito respeito e agradecimento por você estar sempre se dispondo para alguns trabalhos nossos, Nossa diretoria está em home office, os nossos empregados, mas nós não deixamos de manter o debate, E aí, vamos dizer, o professor Cardoso, ele te respeita muito, Ele fez uma live junto com o professor Leopoldo sobre inovação digital. Aí o presidente nos solicitou que dessemos continuidade a essas tecnologias emergentes, Aí, vamos convidar o nosso amigo Walter, E para você que nos acompanhou bem, como a gente valoriza a inovação, nós tínhamos uma faculdade de engenharia de inovação, que você chegou aqui até dar uma conversada, E
o DNA está na nossa veia, corre sangue aqui. Então, Walter, feitas essas considerações, eu faria, até para você passar a palavra para você fazer a sua fala, eu faria uma primeira pergunta. Para equalizarmos as definições, acho que vale explorarmos um pouco esses conceitos sobre a era da inovação. Confunde-se muito, eu estou falando isso porque eu vivo no campo e eu sei que o pessoal confunde muito. Engenharia, inovação tecnológica e inovação. Então eu queria que você passasse para nós, os nossos webnautas, ou web espectadores, né, como você costuma falar, né, o que significa cada um desses termos e como você define a experiência digital e como ela impacta na realidade nossa dos engenheiros. Palavra sua, Walter. Obrigado, amigo Edilson. Uma satisfação estar aqui com vocês, com o sindicato. Meus agradecimentos, engenheiro Cardoso, sempre dando oportunidades para nós. Enorme respeito que a gente tem pelo trabalho que vocês fazem aí, pela luta, né, do engenheiro no Brasil. O engenheiro no Brasil, ser engenheiro no Brasil não é coisa para qualquer um, não, né? A gente pegou desde todas as crises possíveis, a gente vivenciou aqui desde 1978, 79, a crise, o engenheiro que virou suco, né? Aquela história toda. Agora Uber. E nós tivemos essa satisfação de trabalhar juntos num grande desafio, né? Que foi gerenciar o transporte em São Paulo. Inovar, fazendo um ônibus de 2 andares em 45 dias. Inovar na gestão, porque inovação não é só inovação de produto, né, Edilson? Tem inovação na gestão, tem inovação no modelo de negócio, tem inovação no produto, no processo de fabricação. E o engenheiro, você perguntou aí, né, qual é o papel do engenheiro nisso, e a inovação em si, a inovação tecnológica, a engenharia. O engenheiro tem um papel central em toda essa transformação, né? Nós, engenheiros, aprendemos na escola, se vocês pensarem um pouco, a gente aprendeu como resolver problemas, como fazer um mundo melhor. E o mundo melhor se faz pela inovação. Então, o radical, o centro, o pivô central é a formação, a capacitação do engenheiro, de não ter medo de desafios, de enfrentar os problemas, desenvolver soluções. Pode ser uma inovação tecnológica, se ela envolve tecnologia, se ela envolve um risco tecnológico, mas pode ser uma inovação simples. Pode ser pegar um caminhão Scania, cortar o chassi e encarroçar um ônibus de 2 andares em cima. E os caras da Suécia virem aqui aprender como é que se faz um ônibus de 2 andares. Perfeito. Você falou depois, uma pequena correção, você falou que teve problemas operacionais. O ônibus de 2 andares em São Paulo parou por problemas políticos, não foram operacionais, eu acho. A minha visão, tá? Mas isso não é a discussão. Então, vamos lá. Tá, então, perfeito. O engenheiro, ele, quando ele opta pela carreira de engenharia, ele faz um voto. Ele faz o voto de construir um mundo melhor, por meio dos seus conhecimentos, por meio da sua coragem de superar os desafios. E isso está sendo cada vez mais testado em nós, Edilson. Em vocês todos, nos nossos web espectadores, aí todos vocês estão sendo desafiados cada vez mais, né? Agora com a pandemia, olha o desafio que a gente tem com essa pandemia, né? Com a questão do transporte público, com a questão da infraestrutura, das obras, trabalhando de casa. Quanto a engenharia colabora para isso? Então, voltando à tua pergunta, né? O Figital, ele é uma fusão, né, da experiência física e da experiência digital. Nós, antes da pandemia, né, nós tivemos, eu não sei se você se lembra, nós tivemos um laboratório do varejo aqui em São Paulo, o PROVA, Laboratório Brasileiro de Inovação do Varejo. 3, 4 anos atrás, dizia-se o seguinte, Edilson, dizia-se assim, ó, o comércio vai para o digital.
Aí os lojistas diziam, nunca que vai para o digital. O comprador vai querer encostar a mão, sentir o cheiro, ver a peça, né? Jamais isso vai para o digital. O que acabou acontecendo foi uma combinação dessas duas coisas. Não venceram os defensores do digital e não venceram os defensores da loja física. Venceu o phygital. Quer dizer, você comprador, você que está nos assistindo, dificilmente você vai comprar um objeto sem ter olhado visto as qualidades, sem ter entrado eventualmente numa loja por uma realidade 3D e depois você vai lá comprar. Fisicamente você vai lá comprar ou não, ou compra no e-commerce, né? Mas essa combinação do físico e do digital é que deu origem a essa palavra nos Estados Unidos de phygital, e essa agora é o grande desafio nosso dos engenheiros, Edilson. É o nosso grande desafio. Nós começamos projetando produtos. Você se lembra? Você aprendeu na escola como desenhar máquinas, como projetar um eixo, né? E agora a gente vai ter que projetar experiências. Experiência é todo o relacionamento que o seu cliente tem com o seu produto desde o momento em que ele escolhe a marca, escolhe o produto, até o fim da vida desse produto. Todo esse trajeto chama-se experiência. E é isso que o engenheiro moderno projeta. Ele não projeta mais produtos, ele projeta experiências. E as experiências são digital. Foi claro? Claríssimo. Aí você conseguiria, vamos dizer, passar alguns casos reais de inovação que deram um resultado. Você falou do Prova, né? Que foi um laboratório que você fez uma gestão numa contratação com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, se eu não me engano. É isso, não? É Agência Brasileira do Desenvolvimento Industrial, ABDI, atualmente Ministério da Economia, na época Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foi até objeto de uma matéria do Jornal do Engenheiro, né? Então, aí, além disso, você poderia passar para a gente alguns casos reais de inovação que deram resultados significativos e que estão ao alcance dos engenheiros, como você está afirmando aí, vai? Então, tem muitos casos, né? Lá no Prova mesmo, a gente desenvolveu algumas startups que lidavam com realidade ampliada, né? Você colocava o telefone sobre o produto e você podia ganhar um desconto. Até teve uma grande promoção no Shopping Eldorado, aqui pertinho, que usou essa solução, né? Quando abriu as portas, você, ao invés de procurar Pokémon com o telefone, você procurava produtos em promoção e se você achasse, você caçava o produto e ganhava 50% de desconto, né? Foi uma loucura, né? Pessoas da terceira idade correndo com o telefone na mão para apontar para os produtos para achar o desconto, Pokémon desconto, né? Esse foi um caso, mas tem muitos casos, né? A gente trabalhou num caso mais recente que todos os teus web espectadores aí devem conhecer, que foi a criação da Moderninha, aquela maquininha. Maquininha. Olha só a engenharia nessa história como entra, né? O grande problema desses meios de pagamento, o grande custo, eram dois. A distribuição de bobinas, 400 mil bobinas distribuídas na cidade de São Paulo por semana. Não é o custo do papel, é o custo da logística, né? Você que é especialista nisso, quanto custa distribuir 400 mil bobinas? Primeiro. Segundo, manutenção. Quando as máquinas voltavam dos restaurantes, das lojas, você tinha que... Não pode deixar ela lá para colocar na manutenção, porque as pessoas fraudam. Tem muita fraude. Então, você tem que colocá-la num bunker, guardado, esperar, fazer o inteiro. A gente falou, cara, olha o engenheiro, olha a cabeça do engenheiro de melhorar o mundo, né? A equipe falou assim, peraí, vamos acabar com a manutenção e vamos acabar com as bobinas. Como assim? Falou, acabar com a bobina, acabar com a manutenção? Vamos mandar um SMS para quem comprar, ao invés daquele pedacinho de papel que desbota, que é um horror, que ninguém quer. Você quer aquilo lá, Edilson? Quando você compra, você pede a tua segunda via? Não. Pede? Não, ninguém pede. Ninguém pede. Só olha o valor, só.
E ao invés de alugar a máquina, que as pessoas não têm dinheiro para alugar, e custa a manutenção para a gente, vamos vender a máquina, cara. Vamos vender a máquina e a gente acaba com a manutenção. Mas Fedilson vendeu 4, 5 mil máquinas por dia quando lançou. Sabe para quem vendeu? Para o personal trainer, para a manicure, para o taxista, para o camelô. As pessoas que sonhavam com dinheiro de plástico e não tinham acesso. Então, a engenharia transforma o mundo, faz um mundo melhor, dá acesso aos sonhos das pessoas. Nós escolhemos a melhor profissão do mundo. É verdade. Bom, enquanto não entra alguma... o professor Cardoso aqui está falando para não deixar de ler o livro Império da Inovação, de Walter Peratiani. Opa, muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Cardoso. Meu último... Enquanto eu não entro uma pergunta, Walter, eu queria falar sobre cidades inteligentes, que você já fez uma palestra aqui para nós, né? E isso interessa especialmente para o transporte público, né? Desculpe, tinha um telefone tocando. Então, cidade inteligente interessa especialmente para o transporte público e mobilidade urbana, né? Como você enxerga, nós, engenheiros de mobilidade urbana, que deveríamos nos aprofundar nesse cenário de oportunidade? E como a realidade digital se superpõe ao transporte sob demanda? Eu já te falei sobre transporte sob demanda, né? Aí eu queria que você, como que se superpõe, como que se integra realidade digital e transporte sob demanda. Perfeito. Então, Edilson, o engenheiro tem ainda agora esse novo desafio, né? Que é integrar essa bateria de tecnologias maravilhosas. Você citou algumas, né? Você citou algumas. A gente falou de realidade ampliada, a gente falou de Big Data, cidade inteligente, Smart Grids, economia de energia, né? Hoje eu estava lendo justamente uma possibilidade, né, dos ônibus elétricos, né, da energia do ônibus ser cobrada na conta de luz do passageiro. Quer dizer, nós estamos tendo que ter um projeto novo de engenharia que não é mais o ônibus, não é mais a roda, não é mais o motor, é a vida das pessoas, a experiência que as pessoas têm. Se você levar o conceito digital para o transporte público ou para a cidade inteligente, ele se encaixa como uma luva. Porque uma parte da tua vida é feita nesse aparelhinho que está na minha frente aqui, de 5 centímetros por 10, né? E a outra parte da vida é feita ou dentro de um ônibus, ou dentro de uma loja, ou dentro de um automóvel, né? Então, o que está acontecendo? O engenheiro tem que ter além de ter a capacidade técnica e a coragem de superar desafios, tem que ter a sensibilidade de perceber o que é importante para o seu cliente, o que é importante para o seu usuário, como é a vida dele, como é a vida, quais são as emoções que ele vive, né? Tem uma fábrica, olha só, você falou de cidade inteligente, eu estava acompanhando um caso de uma fábrica de termostatos. Termostatos são aqueles reguladores de temperatura nas casas europeias, porque na casa europeia é muito frio no inverno. Você não pode deixar o aquecimento ligado direto, porque aquilo custa uma grana, né? Está queimando carvão lá atrás, né? Então, o termostato você regula para quando você sair da cama, né? A casa está minimamente quente. E aí ela esfria durante o dia e quando você volta do trabalho ela reaquece, né? E dois jovens engenheiros, tiveram uma sacada, falaram assim, pô, vamos tentar inventar um termostato que as pessoas amem, que as pessoas gostem demais. Porque a tecnologia toda estava avançando para o teu telefone, você programar a temperatura da tua casa pelo teu telefone. Mas ninguém curte programar a temperatura da casa pelo telefone. É chato. Os meninos desenvolveram um termostato que aprende com o dono da casa. Uhum. Que percebe quando ele entra em casa. Que percebe quando ele sai da cama. Que percebe quando ele vai dormir.
E com os hábitos do dono da casa, ele regula a temperatura. Foi uma integração de tecnologias já existentes. Perfeito. Edilson, essa empresa foi vendida, foi comprada agora por 3 bilhões de dólares. 3 bi. E sabe quem comprou? A Google. A Google comprando uma fábrica de termostatos. Olha o que é a cidade inteligente, olha o que é a vida inteligente e olha o que a nova engenharia está se propondo a fazer, cara. É sensacional. É, verdade. Há algum tempo atrás, eu vi uma palestra do Gil Giardelli, né? E ele falava os atributos que a humanidade mais valoriza, né? Que é a empatia e a honestidade. Atributos. Agora o professor Cardoso está me colocando uma questão aqui, logicamente que é para você, é uma pergunta. Por que a flexibilidade é a mais importante competência do engenheiro do século XXI? Muito boa pergunta, só podia ver que um engenheiro brilhante como professor. A flexibilidade e a empatia que você falou, Edilson, são características que nós não precisávamos no passado. O engenheiro sabia projetar um eixo, seguia as fórmulas e não aceitava nada diferente. Agora o professor Cardoso está nos dizendo, a flexibilidade passa a ser um atributo importante. Por quê? Porque eu não estou mais projetando eixos, eu estou projetando experiências. Quando eu passo a projetar experiência, eu preciso ser empático, eu preciso entender o que o cara curte e não curte fazer, e preciso ser flexível. Se meu cálculo deu lá um valor tal, eu preciso achar um jeito de fazer aquele negócio funcionar naquela experiência. Então, tem que ter uma certa flexibilidade. Então, o engenheiro de hoje é mais flexível e mais empático, que são novos atributos, que nós não precisávamos disso, né? No passado. Era só calcular e botar o coeficiente de cagaço e estava tudo certo, né? Agora, enquanto não aparece mais uma pergunta dos nossos web espectadores, falando aí do sucesso do Laboratório da Inovação, como a engenharia se encaixa nesse empreendimento e como a gente poderia, vamos dizer, pensar na criação de um laboratório brasileiro de inovação na área de transporte e mobilidade urbana. Porque está precisando, né? Nós temos agora as campanhas políticas e o debate principal é mobilidade das pessoas. Porque está caro para as pessoas, sabe? E o Estado não tem mais como pôr dinheiro, então a gente tem que usar um pouco a inteligência para, vamos dizer, investir no transporte, alguma coisa assim. Então eu queria ver essa experiência do seu laboratório do varejo com um laboratório de mobilidade urbana. Ô Edilson, começo respondendo essa pergunta contando para vocês que nas nossas 12 startups, nós aceleramos lá 12 startups que tiveram um grande impacto no varejo. Foram selecionadas essas 12 de 400. De 400, nós escolhemos 12, demos tudo para elas crescerem, demos gestão, demos espaço para trabalharem, demos tecnologia. As 12 startups eram constituídas por engenheiros, né? Então, olha só, um laboratório de varejo dentro do Shopping Frei Caneca, no shopping center, 12 startups sendo aceleradas, só engenheiro, né? Então, esse é um papel novo para nós, né? A gente não imaginava, quando a gente estava nos bancos da escola, que a gente ia desenvolver tecnologias para uma loja, né? Realidade ampliada, Big Data, né? Big Data, o Big Data, reconhecimento. Enfim, todas as tecnologias estão sendo desenvolvidas por engenheiros. E o laboratório foi uma experiência extraordinária, porque nós demos chance para as startups, demos chance para os lojistas conhecerem as startups, conhecerem as novas tecnologias, conviverem com os engenheiros e levarem para suas lojas essas soluções. Levarem para suas lojas essas soluções. Então, foi um laboratório onde a gente descobria, aprendia e experimentava. 3 coisas que também fazem parte da vida do engenheiro. Descobrir, aprender e experimentar.
Nós demos 104 cursos em 18 meses. Foi uma loucura, né? Era o espírito da nossa faculdade de engenharia aqui. Era botar o aluno no campo, né? Exatamente. Era botar o aluno no campo. Deu uma travada. Tem uma travada aí, volta. Internet. Então, a filosofia da nossa faculdade de engenharia era... Oi? No... Voltou, deu uma travada e voltou. Tá, então a filosofia da nossa faculdade de engenharia era exatamente essa: botar o aluno no campo, fazer os experimentos na prática, depois sentar e desenvolver a teoria, né? E eu vou engatar aqui uma outra pergunta do professor Cardoso, de como as escolas de engenharia devem ser repensadas para formar engenheiros com esse perfil inovador que você, vamos dizer, tanto prega aí. Sim, muito boa pergunta. O engenheiro, o currículo passa a entrar toda essa questão, né? Toda essa questão do design, né, Edilson? Design é dar significado. Em latim, é designar, é dar significado às coisas, né? Então, o engenheiro passa a trabalhar com as questões da empatia. Dificílimo você encontrar engenheiros das nossas gerações que são suficientemente empáticos. Toda a parte de experiência, emoções que estão em jogo, jornada do cliente, jornada, experiência, personas, os vários tipos de clientes. Quando nós projetávamos antigamente, a gente dizia, olha, esse aqui é o melhor roda que pode ser usada, tá? Não importa se o cliente não achar boa, é porque ele é ignorante. Porque essa aqui é a melhor roda que tem para ônibus, né? E hoje não é assim. Hoje são muitas personas, muitos perfis diferentes, né? As pessoas são muito diferentes umas das outras. Uma quer de um jeito, a geração Y quer do outro, as mulheres querem de outro, as minorias querem de outro. Então, o engenheiro vai ter que ter sensibilidade e muito desenvolvimento nas disciplinas de humanas, né? Na nossa época era assim, ó, branco e preto, exatas e humanas. Agora essas duas coisas se fundem. E o engenheiro precisa sentir, precisa perceber, precisa... Saber escrever. Você concorda com isso, Edilson? Concordo. E como é que a gente deve se adaptar para projetar essas experiências digital? E qual será o nosso papel, vamos dizer, nesse conceito de digital? Então, a gente deixa de olhar para o produto, né, para o eixo, para a roda, para o ônibus, para o automóvel, e passa a ser centrado, passa o nosso centro de atenção, passa a ser o homem e suas emoções, né? A vida dele como ele é. Ele acorda, ele faz o quê? As técnicas, né, que a gente chama de imersão, é você colocar pessoas para ficar observando a vida das pessoas, como elas vivem. E a partir daí você fazer o projeto. Então, por exemplo, se você coloca uma pessoa no estacionamento de um supermercado e vê que a senhora chega com pacotes na mão e não tem mão para abrir o carro, põe a chave na boca, né? E aí nasce aquele fecho, né, de luz que você coloca o pé embaixo do porta-malas e ele abre o porta-malas sozinho. Muitos carros já estão saindo com isso. Então, quando que o engenheiro descobre isso? Quando ele passa a empatizar, a sentir, a perceber, né? E a experiência digital, ela prevê que essa mesma mulher que está entrando no carro com o seu pacote, né? Ela já, antes disso, ela passou pelo telefone, ela escolheu o seu mercado, ela escolheu os produtos que queria, ela se comunicou com a filha para fazer as compras da filha, a filha mandou uma lista, né? E tudo isso acaba se misturando. O carro se mistura com o celular se mistura com o carro. É engraçado porque quando a gente era
jovem, né, a gente falava que a gente gostava de carro, né? E quanto mais os jogos fossem reais, os jogos de videogame, quanto mais reais eles fossem, mais essa moçada curtia o jogo, né? Agora é o contrário. É quanto mais o carro parecer um jogo de videogame, mais ele vai vender. Agora é a realidade imitando o jogo, né, Nilson? É, Virou de ponta cabeça a coisa, né? é verdade, verdade. Acho que a gente vai ter que, mais à frente, conversar sobre esse laboratório de mobilidade. E também, você já indicou um sócio seu para fazer uma conversa com o nosso núcleo jovens aqui de engenheiro, né? Que a gente tem essa meninada, vamos dizer, formadas com um perfil, vamos dizer, de empreendedor, então precisam, vamos dizer, dar um empurrãozinho, né? Então a gente vai se aproximar mais do Walter Peratiani, né? Para estar dando aí uma luz, aí, vamos dizer, para esse nosso grupo de mobilidade e esse nosso núcleo jovem. Privilégio para mim, Edilson. Um privilégio. Aham, O Daniel eu sei. disse que a gente vai falar sobre startup, sobre engajamento de Isso. corporações com startup. Como é que faz o elefante dormir com a formiguinha e não matar ela na hora que ele vira de lado, não matar ela, né? Não matar a formiguinha, né? Não matá-la, né? Verdade, A verdade. corporação é o elefante, a formiguinha é a startup. É. Outro dia teve um candidato aqui, né? E a gente estava falando sobre inovação, né? Tecnológica, né? Então ele queria colocar parquímetro na cidade inteira, né? Como não tinha dinheiro, mandaram esperar. Aí uma meninada desenvolveu digitalmente, mudou o cartão, mudou tudo. Hoje rastreia até pelo GPS, né? Você estaciona, você compra no aplicativo que você tem no celular, né? Graças a uma falta de dinheiro, descobriu-se um mundo maravilhoso que é o cartão digital. E é digital, né? Você É combina, físico. você está parado fisicamente, você estacionou o seu carro, mas toda a parte de processo de suporte foi digital, né? Então essa é uma experiência digital, tá? E a gente espera que os ladrões de carro não inventem nada de muito sofisticado, digital, né? Verdade. Agora, tudo que a gente está conversando, Walter, como é que se relaciona, se integra isso na engenharia 4.0, indústria 4.0, economia 4.0, revolução industrial? São basicamente as tecnologias estruturantes, as tecnologias que estão movendo a indústria para o 4.0, chamado 4.0, que são indústrias muito flexíveis, muito sustentáveis, muito econômicas, que podem fazer produtos sob medida, muito flexíveis, como disse o professor Cardoso, né? Basicamente, as tecnologias estruturantes são as mesmas, né? Internet das coisas, né? As coisas conversando com coisas, né? A parte de Big Data, é a parte de reconhecimento facial, robotização. Tudo isso, quando levado para o processo industrial, acaba propiciando o projeto de uma fábrica muito rápida, muito flexível, que você pode mudar a linha de produtos muito rapidamente, com pouca interação humana, né? Então, a fábrica da Mercedes-Benz, aqui no interior de São Paulo, a cidade chama-se Iracemápolis. Iracemápolis, a cidade, né? Os funcionários lá, Edilson, dessa fábrica, se você olhar o filme na internet, aparece lá, se vocês entrarem em Mercedes-Benz Iracemápolis, os funcionários lá não têm horário de almoço, né? Trabalham 24 horas, não são sindicalizados, são máquinas, né? É uma fábrica 4.0, é uma fábrica totalmente robotizada. Totalmente não, porque o homem é indispensável. Vocês vão ver lá no filme que é só a parte de montagem que é feita 4.0. Depois lá na frente, né, tem os engenheiros, tem os supervisores, tem todo o pessoal trabalhando. Agora, essa mudança, né, Edilson, é uma bandeira, um sinal para nós engenheiros muito importante.
Nós vamos parar, nós vamos ter que recondicionar o nosso olhar, a nossa mente, para projetar coisas como aquelas que vocês vão ver no filme. Não mais para projetar simplesmente um robô, mas para projetar uma fábrica inteligente, né? Então, o nosso nível de desafio, o nível de desafio do engenheiro de hoje subiu muito. Subiu muito. Nós não projetamos mais rodas, não projetamos mais eixos. Nós projetamos experiências, fábricas do futuro. Nós somos obrigados a conhecer essas tecnologias para poder integrá-las. Nós temos que ser flexíveis, como o professor Cardoso falou. Nós temos que ser empáticos. É desafiante, né, Edilson? É desafiante. Né? Lembra do propaganda uma casa, né? Verdade. E agora esse núcleo jovem aqui, pelo menos eu entendo que a formação deles não é para ir trabalhar de empregado, mas para abrir a sua própria empresa, né? E empregar pessoas, né? Esse é o perfil vamos dizer, do novo engenheiro, vamos dizer assim, né? Aí, Walter, eu queria fazer enquanto não aparecem outras perguntas aqui dos nossos web espectadores, se o novo marco regulatório da ciência e tecnologia se acelerou investimentos na atividade da inovação ou ficou na mesmice? Acelerou, sim. Nós somos otimistas por natureza, né? Nós somos patriotas e otimistas. A gente acha que tem havido uma evolução, tem havido um desenvolvimento da engenharia no Brasil, mais lento do que precisava ser, menos intenso do que precisava ser. Mas tem havido, sim, né? O sindicato, o SESP, tem um papel importante nisso, teve um papel marcante com a faculdade, né? E de chamar a atenção, de abrir os olhos, talvez pioneiro demais, né? Pioneiro demais, né? Para criar uma faculdade de inovação, né? Mas, os pioneiros têm esse preço, pagam esse preço de serem incompreendidos, né? Os grandes gênios da humanidade, a maioria deles foi incompreendido, foi deixado de lado por estar à frente do seu tempo. Mas tem ouvido, sim. Uma coisa que muitas empresas não conhecem, não usam, são os incentivos fiscais à inovação e as linhas de fomento. Tem dinheiro para isso, né? A gente tem um desafio muito grande na área de mobilidade urbana, né? Para que vocês tenham uma ideia, né? Esse ano de eleição municipal, o principal debate vai ser sobre mobilidade das pessoas. Está custando caro para as pessoas e o Estado está sem o dinheiro para colocar. Então, nós engenheiros vamos ter que descobrir novas fontes, nós engenheiros de mobilidade, novas fontes para fazer o financiamento desse sistema de transporte, né? Recorrentemente a gente discute, né? Aqui nosso grupo aqui do sindicato, né? Passamos algumas ideias lá para alguns candidatos aqui que participaram da nossa webinar e é uma coisa muito importante essa discussão, né? Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, o custo do transporte anual ele fica por volta de entre 7 a 8 bilhões de reais, né? Arrecada-se um pouco mais da metade e a outra parte vem, vamos dizer, da subvenção da prefeitura e do Vale Transporte. Então, eu acho que carece, vamos dizer, nós, técnicos da área, discutimos esse projeto, né? Sobre a evolução, vamos dizer, do sistema de transporte, aqui em São Paulo, do que a gente passou lá há 35 anos atrás, né, que eu estava contando com o Walter, que a gente desenvolveu um projeto de um ônibus 2 andares, né? Mesmo com a não autorização do fabricante, que ele achava que não ia dar certo, né? Porque o ônibus ficaria com o centro de gravidade fora, né? Então, o que os engenheiros lá da empresa fizeram, da CMTC? Cortamos o chassis, emendamos esse pedaço, nós colocamos no próprio chassis, com a altura do carro, né, com o segundo pavimento lá de 1,70 m, houve o equilíbrio e nós encontramos o centro de gravidade do carro. Aí, a Scania aqui do Brasil, depois que a gente botou o ônibus para funcionar, trouxe gente lá da Suécia para ver esse nosso empreendimento, né? E vem evoluindo, né?
há muito tempo atrás, o banco onde as pessoas se sentavam era um banco de fibra. Hoje as pessoas sentam no ônibus, tem toda aquela tecnologia, e nós, engenheiros, temos participamos muito disso, sabe? Hoje você tem ônibus piso baixo, porque antigamente uma senhora não conseguia subir num degrau de quase 70 centímetros de altura. Hoje é piso baixo, ela tem uma suspensão, chama Keneally System, né, que ela ajoelha, ela baixa para favorecer o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, né? Temos ônibus hoje que Wi-Fi a bordo, então houve uma evolução muito grande no sistema de transporte, e ele está ficando caro. É por isso que a gente tem que descobrir novas fórmulas, né? O sindicato discute aqui no seu grupo de transporte, né? Nós discutimos não transporte, né? Que é as pessoas não precisarem do transporte, ou seja, ter tudo que é demandado por um cidadão, perto dele, num raio de, vamos dizer assim, 3 quilômetros, né? E aí ele faz a pé, incentivando a micromobilidade, né? Precisa potencializar as centralidades de geração de emprego e renda, né? E reduzir um pouco o custo do investimento nas infraestruturas de transporte, porque elas atendem nos dois picos, né? Pico da tarde e pico da manhã, e a gente chama isso de o efeito pendular, né? Vem de manhã, volta de tarde, né? E essa infraestrutura, ela praticamente fica ociosa durante algum tempo. Agora eu vou dar uma olhada, ver se o Walter retornou, mas me parece que não retornou, viu? Não retornou. Então, fica aqui um desafio, né? Eu vou conversar com o presidente da instituição, com o Murilo, e tentar fazer uma aproximação com a empresa do Walter para que a gente desenvolva, implante, junto com o poder público, esse laboratório de mobilidade, e que também, vamos dizer, a gente tem uma parceria com ele, para que a gente, vamos dizer, dê uma oportunidade a esse jovem engenheiro que hoje está aqui integrando o sindicato dos engenheiros, né? Agora o Walter está aqui, eu vou chamá-lo novamente. Enquanto você estava fora, eu fugi um pouco do tema e fui mais para o meu operacional, que era a evolução dos ônibus, a qualidade dos ônibus 2 andares, hoje o ônibus com uns 20 e poucos metros, banco estopado, aquelas coisas todas, né? Então a gente vai retornar para você, Walter, e enquanto eu não... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma pergunta do Amauri. Por que você não defende uma prova que nem da OAB para eliminar, eu acho que ele está falando em proeficiência, né? Eliminar os profissionais ruins, quer dizer, a gente fazer um exame de ordem. Acho que essa é a pergunta do Amauri. Tá. Esse é um tema bem polêmico, né? Nunca se conseguiu avançar com essa discussão da certificação do engenheiro, né? Uma certificação que pudesse permitir a qualificação. Eu acho que a solução está nas próprias escolas, né? Como o professor Cardoso indicou, a revisão dos currículos, uma nova capacitação. Não sei se um exame da ordem, mais uma etapa, mais uma burocracia, mais um custo. Alguém vai ter que pagar tudo isso. Provavelmente nós, engenheiros, teremos que pagar tudo isso, né? Os advogados ganham bem, né? Mas os engenheiros não É verdade, verdade. Mas vamos chegar lá. Eu confesso para você, Edilson, confesso para você e para o nosso web espectador que perguntou, que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sabe? Eu não sou nem a favor e não sou contra um exame da ordem para o engenheiro. Eu acho que nós precisamos valorizar a nossa profissão e eu sou muito liberal no meu pensamento, na minha linha de pensamento. Então, eu acho que o mercado é o maior juiz para dizer qual é o engenheiro que funciona e qual é o engenheiro que não funciona, né? Com essa disputa de empregos que hoje a gente vive, é o exame mais duro que o engenheiro poderia ter submetido, né? Isso é verdade, é verdade. Uhum. É por isso que eu acho que a gente perdeu muito quando a gente não conseguiu mais financiar essa escola de engenharia nossa, né?
que era uma coisa diferente, mas muito diferente. E nós temos uma responsabilidade social. E o que o presidente definiu aqui? Devolver para a sociedade aquele imposto que o engenheiro pagava, sabe? Com isso a gente financiou uma faculdade de engenharia. Só que cortaram esse financiamento que a gente tinha. Vamos dizer, nos tiraram isso que a gente devolvia como responsabilidade social do sindicato dos engenheiros. Então, foi uma perda. Eu acho que nós vamos concluir aqui. A pergunta que eu ia fazer para o Walter era sobre a Rota 2030, que é um programa que as empresas do setor automotivo, né, eles definem alguns projetos de inovação e, vamos dizer, tem isso por meio de um benefício governamental, né? Então, é mais um instrumento para se investir em inovação. O Walter ele trabalha muito inovar processos. Até quando eu pedi para ele explicar a diferença ou o conceito de inovação tecnológica, engenharia, ele trabalha muito na inovação de processos. Ele ganha tempo de produção de alguns produtos, então, com isso que é o trabalho do Walter. Bom, enfim, eu acho que não vai dar mais tempo para o Walter voltar. Eu vou encerrar aqui a nossa live, agradecendo a todos os nossos web espectadores. Olha, eu falava internautas, aí o Walter me corrigiu. Não, você já tem que entrar numa linguagem nova. Web espectadores. Então, agradecer a todos, né, pela paciência. Né? Infelizmente, nós tivemos algum problema aqui de internet, né? Eu estava tão preocupado para dar tudo certinho que eu não estou nem na minha casa. Hoje eu estou aqui no sindicato dos engenheiros, né? Porque lá onde eu moro está oscilando muito o sinal da internet. E aqui a gente tem uma coisa mais constante, vamos dizer assim. Então eu queria agradecer a todos, né, agradecer ao presidente do sindicato, que nos dá essa oportunidade de nos expormos publicamente de assuntos que a gente, vamos dizer, tem conhecimento. Agradecer a equipe do sindicato, né, que apesar de estarem, vamos dizer, em home office, o pessoal ajuda muito, principalmente o pessoal da comunicação, o pessoal da assessoria, Rita, Paula, o Eliel me ajudou muito, e então a gente está encerrando aqui. Boa noite a todos. A próxima live é com a equipe lá do Walter, que vai falar sobre incubadoras, sobre startups, com o nosso núcleo jovem aqui. Então eu quero que vocês prestigiem, porque essa pessoa que o Walter indicou é uma pessoa sensacional e vai falar sobre esse assunto das startups que interessa para esse núcleo jovem. Boa noite a todos.